Olá, nós somos a equipe da FEESC, que é a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, é um braço de articulação de projetos da UFSC, IFSC e vários outros órgãos nacionais e internacionais, atendendo, neste caso aqui, as prefeituras municipais. Desde 2002, nós temos algum projeto já desenvolvido juntamente com a Prefeitura Municipal de Blumenau, onde atendemos alguns projetos que foram desenvolvidos atendendo a demanda que os servidores municipais têm. Destacando que esse é um projeto que são sistemas que não são engessados, atendendo diretamente a necessidade que os servidores municipais, neste caso da Prefeitura de Blumenau, necessitavam. Hoje nós estaremos mostrando aqui alguns projetos desenvolvidos pela FEESC, onde nós apresentamos aqui o CIATO, que é um sistema de administração tributária e urbana, o CISAM-SIG, que é o timoneiro, que ele tem informações gerenciais, principalmente no movimento econômico, o sistema de análise de viabilidade, que trata, no caso de Blumenau, que agilizou a abertura de empresas diretamente, atendendo o caso da Praça do Empreendedor, o CISAM-VISA. Passou para a atualização. O CISAM-VISA, que é um sistema de vigilância sanitária, o SAMA, que é o Sistema de Administração Municipal de Meio Ambiente, o Alvará Online, que é o Cadastro de Informações Empresariais, o Habitação Web, que trabalha os recursos vindos para a administração de habitações populares, e o Procon Web. Hoje, especificamente, vamos tratar do CISAM-SIG, que é as informações gerenciais. Certo, então vamos passar para a parte da apresentação do sistema. Certo. Esse sistema ele trabalha com os dados oriundos do sistema SAT, que é o sistema disponibilizado pela Fazenda Estadual aos municípios, onde podem ser baixados os arquivos, contendo a movimentação da declaração do movimento econômico das empresas desse município, ou seja, a DIM. Nós trabalhamos com o quadro 01, o quadro 02, que são as entradas e as saídas, com base nos CFOPs, na declaração das empresas do município, os quadros 47, quadro 48 e quadro 51 da DIM, bem como os arquivos dos contribuintes do município, também dos contadores que realizaram as declarações. O sistema ele é acessado através de autenticação, com login e senha. Primeiramente é gerado um login e senha para o diretor do movimento econômico, que pode criar o acesso para demais pessoas, para estarem acessando da sua equipe de trabalho, para acessarem também os dados que o timoneiro trabalha. Se trata de uma ferramenta, é uma ferramenta que complementa, na verdade, o SAT. Ela utiliza os dados do SAT e fornece certas facilidades no processo de análise e principalmente a fiscalização das empresas dentro de um município. Essa é a página inicial do sistema, onde ele trabalha, você pode configurar o que nós chamamos de dashboard, com informações que você pode configurar. Aqui no caso, nós estamos usando uma importação de dados fictícias do ano de 2013 e do ano de 2014. Então aqui nós montamos um comparativo com relação ao valor adicionado declarado por essas empresas, dessas importações fictícias. Como vocês podem ver aqui, nós temos a importação do ano de 2013, que obedece a essa faixa de valores, enquanto a importação fictícia de 2014, ela trabalha aqui nessa faixa azul, e podemos ver quais são as variações de um exercício para o outro. Temos aqui o percentual de variação e um gráfico relatando os totais. Como ferramenta de análise e gestão, o sistema CISAM-SIG oferece algumas facilidades. Talvez a maior facilidade que ele fornece seria a parte da análise e da crítica da DIM. Essa funcionalidade ela é um gerador de relatório. Gerador de relatório esse que pode ser configurável pelo usuário com base nos dados disponibilizados pelos arquivos da DIM. Você seleciona qual que seria o alvo da importação. Aqui nós temos a importação fictícia de 2014 e de 2013, conforme eu havia falado anteriormente. Vamos trabalhar com os dados de 2014, por exemplo.
Vamos trabalhar com a massa de dados. No primeiro momento, definir o período que nós vamos avaliar. Nesse caso, pegamos de janeiro a dezembro, mas nada impediria que fizéssemos uma análise ali, por exemplo, de uma importação parcial, onde foi buscado dados somente até julho do ano, né? Você também poderia estar trabalhando com esses dados, com esse filtro. A próxima etapa é a parte do filtro por localização. No caso, você seleciona qual é o município-alvo do filtro. Tá? Pode fazer uma busca mais setorizada através de um bairro, seleção de um bairro em específico, e até mesmo estender a parte de logradouros, buscando por exemplo, qual é o valor adicionado que determinado logradouro gera para o município. Próximo filtro é a parte de contribuintes. Tá? Perceba antes de eu falar de contribuintes, você pode navegar através dos filtros, né, através desse gerador de relatório, tanto por essa barra lateral aqui à sua esquerda, contendo os filtros, quais são os campos que irão compor o relatório, as condições que eu quero impor a esse relatório e a execução propriamente dita dessa análise. Tá? No final, você pode salvar esses filtros, para que não tenha que ficar repetindo a cada vez que você vai utilizar o sistema, né? Você pode salvar esses filtros e gerando seus próprios relatórios. A navegação, como eu falei, pode ser tanto por essa barra esquerda de ferramentas, como pode ser com os botões avançar e voltar na parte superior da tela. Né? Se eu clicar aqui em voltar, ele vai recuar um item desse menu, indo para a parte de localização. Então a navegação ela não é retilínea, tá? Você pode ir pulando etapas, trabalhando somente com os dados que você precisa, né? Ou indo passo a passo através do menu de avançar. Voltando à funcionalidade de contribuintes, nós podemos selecionar um contribuinte em específico para fazer um tipo de análise. Né? Existem alguns filtros que o sistema já disponibiliza, como pesquisa por inscrição estadual, por razão social, e ele vai te trazer o resultado caso queira trabalhar especificamente com um contribuinte para ser feita a análise. O que não é o nosso caso, nesse exemplo nós vamos trabalhar com a massa toda de dados de contribuintes. O sistema trabalha com o conceito de agrupamento de KNAIs, né? Ou seja, nós temos aqui todos os KNAIs cadastrados conforme a sua versão, né, do KNAI. Hoje estamos trabalhando com a versão 2.1, porém o sistema trabalha também com as versões anteriores do KNAI. Tá? Então, podemos trabalhar com o KNAI de forma unitária, um a um, né, selecionando algumas situações. Por exemplo, vamos por aqui o 1101. Seria aqui agrupamento de KNAIs. Depois a gente vai cortar isso. Certo. Voltando à questão do agrupamento do KNAI, você pode agrupar o KNAI de acordo com a atividade econômica que é interessante para o município. Por exemplo, podemos agrupar os KNAIs interessantes à fabricação de cerveja. Então você pode configurar um grupo de KNAIs onde você vai dar um nome chamado a cervejas ou cervejeiros e adicionaria os KNAIs relacionados à fabricação de cerveja dentro desse agrupador de KNAIs. Tá? Essas informações elas podem ser cadastradas no menu dos cadastros gerais, tá? Aqui nos grupos de KNAI. Isso, vamos fazer um teste. Vou botar aqui o KNAI de cerveja. E agora eu vou editar quais são os KNAIs que eu vou adicionar a esse grupo de cerveja. Então, novamente, o sistema vai me trazer quais são os KNAIs que estão cadastrados. Eu vou fazer um filtro, botar como cerveja. Hoje nós temos esses dois. Vou selecionar os dois e adicionar nesse agrupamento de KNAIs. Então, o meu grupo está pronto. Eu posso voltar para a minha análise crítica da Gini. E selecionar um grupo de KNAI específico que eu já deixei pré-determinado que eu quero trabalhar. Posso vir aqui e ainda visualizar quais são os KNAIs que fazem parte desse grupo para fins de consulta.
A próxima etapa é a seleção do KNAI 1 a 1. Então eu também posso vir aqui e adicionar um KNAI em específico para fazer parte do filtro desse meu relatório. Nesse momento não vamos usar nenhum filtro com relação a KNAI para não limitar a nossa pesquisa. O próximo filtro, que é bem interessante, uma das ferramentas mais importantes, né, de fiscalização para o sistema de movimento econômico, são através dos CFOPs, nesse caso, né? Vamos demonstrar aqui um exemplo, onde eu vou adicionar o CFOP 5901, que trata de remessas para industrialização por encomenda. E vamos usar também o KNAI 1101, que é compra para industrialização. Então, esse filtro ele acaba sendo importante para você identificar inconsistências na declaração da DIM. Como, por exemplo, né, existe uma correlação entre vários CFOPs, né, onde que se eu tiver a declaração de um CFOP em específico, né, digamos que esses dois CFOPs existe uma correlação entre eles, onde eu tenho valores declarados no 1101, porém não tenho nenhum tipo de informação, tenho zeradas as informações declaradas no CFOP 5901. Isso caracterizaria uma inconsistência, né? Ou seja, esse domínio, esse conhecimento, né, a pessoa que está usando o sistema, ela pode embutir, ela pode classificar já esses CFOPs e utilizar eles dessa forma. Então, o relatório ele vai tratar especificamente esses CFOPs. Lá no final, na geração de relatório, eu vou mostrar para vocês como que o sistema apresenta os valores dos CFOPs para realizar esse tipo de comparação. O próximo filtro a ser utilizado pelo sistema são especificamente em cima dos quadros 47, 48 e 51 declarados na DIM, onde eu posso levar em consideração se ele possui algum desses quadros declarados. Nesse momento, como o objetivo não é limitar a pesquisa, eu não vou selecionar nenhum deles. Da mesma forma que eu posso considerar contribuintes do regime do Simples Nacional. Então, com isso, nós finalizamos a etapa de seleção dos filtros da análise na crítica da DIM, partindo para a próxima etapa, que seria a seleção dos campos que irão compor o meu relatório. Nesse menu de campos, nós podemos selecionar qualquer dado, qualquer informação presente na declaração da DIM, partindo da parte dos contribuintes, desde os dados do contador desse contribuinte, tá? Eu vou exemplificar aqui selecionando o CNPJ e a razão social das empresas do contribuinte e vou botar aqui o nome do contador que fez essa declaração com o seu e-mail, que é digamos, um facilitador para eu entrar em contato com esse contador após a minha análise. Com relação aos quadros declarados, posso vir e pedir informações específicas do quadro, tá? E eu posso também selecionar em cima dos CFOPs que eu escolhi aqui nesse meu filtro para que venham os dados, né? Valor contábil, base de cálculo, imposto creditado, demais valores, tá? Hoje vamos trabalhar somente com o valor contábil declarado, para conseguir fazer até aquela comparação de declaração de valores em um CFOP e não declaração em outro CFOP que teriam correlação. Vou selecionar também, por exemplo, o VA original, ou seja, o valor adicionado original gerado pelas empresas, quero que apresente esse dado também no meu relatório, e posso adicionar também informações com relação aos demais quadros, 47, 48 e os itens de exclusão do quadro 51. Mas nesse caso vamos trabalhar somente com dados do contador, contribuinte, CFOPs e valor adicionado. Dessa forma, o sistema apresenta quais são os campos e eu posso selecionar o tipo de ordenação, né? Eu quero que seja ordenado, por exemplo, pelo valor adicionado original, que ele venha com essa ordenação. Na sequência, próximo passo seria montar condições específicas para esse relatório. O que são essas condições, por exemplo? Eu quero somente aonde o valor adicionado original for maior que um valor que eu vá especificar. Então, o sistema trabalha com essa questão de comparação entre os itens declarados na DIM, na verdade. Você pode atribuir condições a ele.
Então eu posso usar o maior ou igual, maior que, igual a. Então dessa forma nós conseguimos identificar empresas que não têm valor adicionado declarado, ou que o valor adicionado está zerado, ou que tem algum item específico dos quadros 1 e 2, conforme os CFAPs declarados, igual a zero ou superior a qualquer tipo de valor, né? Ou seja, você pode criar o tipo de condição necessária para garimpar os dados para encontrar as empresas a serem passíveis de fiscalização dentro do município. Nesse momento, não vou usar nenhuma condição, novamente, para não limitar a nossa análise. Estando configurado todos os meus filtros, todos os campos, todas as condições, temos condições agora de gerar o resultado da análise na crítica da DIM. Viva a edição de vídeo, né? Eu já pedi pro Jesus verificar isso aqui, acho que ele já tem uma versão que corrige isso. Mas liquidez. É porque ele perde a sessão quando fica muito tempo parado. Aí eu clico no botão. Oi? Não está parando. Pois é, não tá. Eu não consegui entender ainda o que é, mas segundo ele já encontrou lá e já resolveu. Então vou montar aqui o. CFAP 5901. Era 59 ou 5101? Porque parece que a descrição é diferente. Venda de produção do estabelecimento. Venda de produção do estabelecimento. Essa aqui, né? 5101 e o 1101, né? Eu não selecionei mais nada aqui, né? Só os campos. Esse computador. Botei aqui, né? O e-mail, isso. Botei CNPJ, tem razão. Aí aqui os CFAP selecionados eu botei só o valor contábil. VA original. Eu acho que era isso, né? Perfeito. Ordenado pelo VA original. Então agora eu vou partir para a geração do resultado da minha análise crítica da DIM, com base em tudo que foi selecionado, filtros, campos e condições. Ao gerar a análise, o sistema vai processar todas as informações e vai me trazer uma lista com todas as empresas, né, de acordo com os dados que foram selecionados previamente. Então nós temos aqui o dado da empresa, o dado do contador, né, o e-mail do contador, o CNPJ do contribuinte, qual é a razão social do contribuinte, o valor contábil dos CFAPs que foram selecionados, né? Então nós selecionamos aqui o CFAP 1101 e corrigindo o CFAP anterior, na verdade nós queríamos selecionar o 5101. Tá? Então temos a gama de resultado, né, dessa nossa análise. Essa análise ela pode ser exportada tanto para Excel quanto para um PDF. Tá? Ainda nessa funcionalidade nós temos a possibilidade de analisar empresa por empresa o que foi declarado. Tá? Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, essa empresa fictícia, seria a União Europeia, e vamos fazer uma análise do que foi declarado no valor adicionado dela. Eu acho que ele anterior estava vendo os e-mails, cara, ele não bagunçou. Bagunçou? Não bagunçou. Tava. Só vacila, né? Tirar os e-mails. Eu acho que volta lá, deixa agora um pouco lá. Volta lá e tira o e-mail, contador. Do filtro. E-mail, contador. E o nome do contador está retirado. Pelo nome não dá pra ver, né? É Ivo da Silva, vem. Eu tirei só o. Eu tirei tudo. Deixa. Tá, vamos deixar. Começa daí novo, deixa um pouquinho em branco assim, agora não fala nada e começa de novo. Eita. Ainda tô meio fanho, mas vai gripe. Então nós podemos analisar o espelho, né, das empresas que foram. Tem que botar no início aqui de novo falando do. Então o sistema vai processar todas as informações com base nos filtros, campos e condições selecionados previamente. Tá? Então ele vai me trazer aqui quais são os dados que foram selecionados, né,
no caso o CNPJ, dados do contribuinte e principalmente com relação aos CFOPs que nós selecionamos. Percebam que ele vai trazer, o sistema traz para nós, os valores com relação aos CFOPs que nós selecionamos. Tá? Então selecionamos o 1101 e o 5101. Na verdade nós corrigimos aqui, nós queríamos na verdade o 5101 no momento de seleção do CFOP. E trazendo o valor adicionado original, que então foi uma das informações que nós também selecionamos para a amostragem. O sistema pode exportar esses dados tanto para o formato Excel quanto para o formato PDF. Ainda nessa tela nós temos a funcionalidade de realizar uma análise em cima de cada uma das empresas que foram listadas pelo relatório. Vamos pegar aqui a Taco Tecelagem, uma empresa que nós criamos, foi fictícia, né? Estamos trabalhando com dados fictícios. O sistema vai abrir a declaração da DIME dessa empresa com algumas funcionalidades que nós desenvolvemos, certo? Então nós temos aqui no primeiro momento quais são os dados desse contribuinte, quem é o contador, quais são as atividades econômicas, né? Com relação ao valor adicionado, uma apuração desse valor, tendo o total de saídas, o total de entrada, quais foram as exclusões, caso houveram, né? Veja que o sistema ele apresenta, em alguns casos, qual é a forma utilizada para chegar no valor, aqui no caso do valor adicionado. Temos a questão dos ajustes automáticos que foram aplicados em cima dessa empresa em específico. Tá? Então, é só um sumário aí da apuração do valor adicionado. Logo abaixo temos os dados da declaração da DIME propriamente dita, onde o primeiro item é o quadro 01, que são os valores fiscais de entrada. Temos os dados de quais foram os CFOPs declarados. Os CFOPs em azul são aqueles que são considerados para o cálculo do valor adicionado, enquanto os CFOPs que estão em vermelho são aqueles que não fazem parte do cálculo do VA. Temos a prestação mês a mês da declaração da DIME, tá? De acordo com os CFOPs. Da mesma forma que nós temos as entradas, temos também os valores fiscais de saída do quadro 02. Da mesma forma, apresentando o CFOP e os meses de declaração. Logo abaixo, caso existam, temos os ajustes automáticos, tanto os de crédito quanto débito. Aqui no caso, nós podemos identificar que a partir de julho começaram a ocorrer operações de crédito na declaração do valor adicionado. Logo abaixo nós temos um outro quadro informando quais são os valores com base no cálculo do valor adicionado, apresentando o VA original, sendo somente a diferença das entradas e das saídas, né? Ou seja, a margem de lucro das empresas. Logo abaixo temos o valor adicionado calculado, que é onde são considerados os ajustes no quadro 51 de crédito e de débito. E mais abaixo nós temos também o valor adicionado ajustado, contabilizando os ajustes automáticos da declaração da DIME, né? E por último temos o valor adicionado acumulado, onde ele trata mês a mês o acúmulo, né, com relação aos meses anteriores. E por último, no caso dessa declaração, temos um detalhamento de quais foram os ajustes automáticos aplicados em cima desse contribuinte. Nesse caso, tivemos somente operações de crédito, onde eu consigo identificar qual foi a regra que proporcionou essa operação de crédito para esse contribuinte, que nesse, em específico, foi a atribuição de VA pelas operações interestaduais com energia elétrica e consumo livre. Né? Então, é uma funcionalidade interessante, onde podemos ver quais são as regras que beneficiam as empresas, assim como as regras que causam ajustes de débito, ou seja, tudo aquilo que diminui o VA do município. Então, essa seria a funcionalidade de análise e crítica da DIME. Será que a gente fecha esse vídeo agora e faz outro para a próxima? Vamos continuar agora o município, né? Oi? Vamos continuar com o município. Né? Na sequência, nós temos a funcionalidade de espelho municipal. O que seria isso? O sistema ele processa, na verdade, os dados de todas as declarações
de uma importação em específica. No caso que eu vou demonstrar agora, ele vai pegar todos os dados da importação fictícia de 2014 e vai gerar um espelho do município como um todo. Ou seja, vai agrupar os valores de todas as declarações de todas as empresas do município e fazer com que o município, como se fosse o município que tivesse declarado a DIME nesse momento. Nesse caso, vamos conseguir fazer um diagnóstico do município como se ele fosse uma empresa. Qual é o total de saída, qual é o total das entradas do município, se houve exclusões nos quadros, aqui como estamos trabalhando com dados fictícios, acabou zerando, o valor adicionado do município, o original no caso, os ajustes automáticos aplicados pelas importações e o valor adicionado ajustado. Logo abaixo temos o detalhamento por CFOPs, ou seja, o quadro 01 e o quadro 02 do município. O sistema traz essas informações agrupadas nesse momento. Mas se eu quiser visualizar com mais detalhes, eu posso clicar para expandir por CFOPs esses dados. O sistema vai apresentar mês a mês por CFOP o quanto foi feito de declaração, tanto para os valores de entrada quanto para os valores de saída. Logo abaixo temos a questão acumulada dos ajustes automáticos realizados dentro do município, ou seja, de crédito nós tivemos um valor representado aqui pelo sistema e tivemos ajustes de débito. Novamente, apresentamos o quadro com o valor adicionado, novamente o valor original, o calculado, o ajustado e o acumulado. E abaixo nós temos especificamente quais são os ajustes automáticos que foram aplicados que possam ter agregado ao valor adicionado, bem como aqueles que podem ter realizados ajustes de débito dentro do município. Ou seja, qual é a regra determinada pelo SAT, pelo Grupo Gava, que está tirando o valor adicionado do município em específico. E assim como o sistema também traz os demais quadros, 47 com relação à estação primária, produtores agrícolas, bem como o quadro 48, que é a prestação de serviços e fornecimento de energia, os quadros 51, que são as exclusões e ajustes no quadro 1 e 2, caso existam ajustes manuais de débito ou crédito que são oriundos daqueles ofícios emitidos pelo Grupo Gava e pelas reuniões do Conselho, e demais quadros da DIME, quando eles forem declarados, por exemplo, resumo de valores fiscais, no caso do quadro 03, informações de substituição tributária, quadros 11, e assim por diante, caso houverem mais declarações dentro da DIME. Com isso, nós fechamos a funcionalidade do espelho municipal. O espelho de contribuinte, nós acabamos já mostrando, que acaba sendo a funcionalidade de contribuinte por contribuinte, aquilo que nós conseguimos filtrar através do relatório de análise e crítica da DIME. Por último, nesses relatórios, nós temos a manipulação dos dados do relatório analítico. O relatório analítico ele é gerado pelo SAT, trazendo informações de vários índices, como, por exemplo, a geração de energia pelo município, notificações fiscais, empresas do Simples Nacional e assim por diante. Eu posso gerar um relatório com base nesses índices declarados pelo sistema do SAT. Posso selecionar qual é o município de sede, posso ignorar, inclusive, o município de sede no qual eu atuo, eu quero saber somente aquilo que está fora do meu município, que veio, obviamente, informações dentro do relatório analítico. E posso fazer um filtro em cima de um contribuinte em específico. Ao gerar a análise sem selecionar nenhum filtro, o sistema vai considerar todos os índices para fins de cálculo. Então ele me vai trazer os valores acumulados de todos os índices e logo abaixo um detalhamento, como por exemplo a questão da geração de energia elétrica. Qual foi o município sede, a quantidade de DIMEs declaradas por esses contribuintes, o valor adicionado gerado por cada um deles. E assim segue para os demais índices que o sistema vai processar. Então, também aqui é uma outra ferramenta de fiscalização das empresas de dentro do município.
Esse foi o módulo que nós trabalhamos, onde o sistema possibilita a geração e configuração de relatórios, né, atuando principalmente na fiscalização das empresas. Logo abaixo, nós temos a funcionalidade de importação dos arquivos de processamento. É por esse item que entram todas as informações do SAT. Então, eu vou mostrar rapidamente como que funciona o processo de importação. Todas as importações que nós trabalhamos para fins de demonstração são fictícias. Importamos, né, com base nos exercícios de 2014 e de 2013 para termos uma comparação. Os arquivos importados, né, para vocês terem uma noção, são o relatório analítico, o relatório das contabilistas, os contribuintes do município e a declaração da DIME. Fazem parte do arquivo de declaração da DIME os quadros 01, quadro 2, quadro 47, quadro 48, quadro 51, né, e demais quadros, caso sejam declarados. Mas o que o sistema realmente trabalha e calcula são esses que eu acabei de falar. Ao realizar qualquer tipo de importação, o sistema também verifica se houve inconsistências nessa importação. De repente não veio o endereço, não veio o KNAI, não veio um CFAP, então o sistema ele faz essa verificação de inconsistências e gera um relatório desses problemas que foram gerados. Na sequência, o sistema também apresenta uma série de relatórios e gráficos já prontos, tá? Então eu vou apresentar para vocês os principais. O relatório de valor adicionado por classe de KNAI. Nesse relatório é possível ter uma visualização do valor adicionado conforme a atividade econômica exercida dentro do município. Então é um relatório pronto, onde você pode exportá-lo tanto para PDF quanto para Excel. Para Excel ainda te dá a possibilidade de fazer uma manipulação em cima desses dados, né? Então, vamos fazer uma da importação fictícia de 2014. Posso ordenar por uma coluna em específico, por exemplo, o código de KNAI, a descrição ou até mesmo pelo valor adicionado, sendo do maior para o menor. Então, caso seja para Excel, o sistema pede para fazer o download da planilha ou através de um PDF, onde o sistema pode abrir diretamente no navegador. É que essa versão não foi corrigida. Eu vou depois só cortar essa parte assim que pode ser feito o download. Ou então corta a apresentação disso daqui e a gente faz um vídeo com o outro. Certo. O próximo relatório é um relatório Top N de contribuintes, onde consigo identificar quais são os maiores, né, os contribuintes que mais participam, né, efetivamente da composição do VA do município, os mais importantes. Novamente eu seleciono qual importação que eu quero trabalhar. Na sequência eu determino qual é o ranking, né? Eu quero saber, por exemplo, os 10 maiores contribuintes do meu município. Posso adicionar um filtro de empresas com valor adicionado superior a um determinado valor e setorizado por um determinado bairro que eu já tenha importado dentro do meu sistema. Então, aqui nesse caso, o sistema vai me trazer alguns dados. Deixa borrado aqui. O sistema apresenta agora uma lista contendo os 10 maiores contribuintes do meu município, ordenados por valor adicionado. Na sequência, temos um relatório que também trata dessa questão do ranqueamento de contribuintes, porém comparando por importações. Como que esse relatório funciona? Ele faz um comparativo, onde eu determino qual que é a importação base de comparação. Vou selecionar a importação em 2013, que é a mais antiga que nós temos. Quero trabalhar com um rol de 20 contribuintes. Posso determinar um filtro de valor adicionado superior ou inferior. Utilizar um filtro por bairro. E logo abaixo, quais são as outras importações na qual eu quero comparar. Seleciono a importação de comparação e gero meu relatório. Então, como resultado, o relatório me traz um histórico dessas empresas. Ou seja, nós temos aqui o primeiro colocado, na primeira posição, com um valor de IVA,
E na importação seguinte ele se manteve em primeiro lugar, porém com uma variação de 15% a menos no valor adicionado nesse período, né? Podemos observar aqui a primeira queda que nós tivemos de posição, foi com a empresa, né, a Kirten, que estava na posição 4 em 2013, e em 2014 ela acabou pulando para a sexta posição, perdendo 2 posições, com uma variação de 4% negativo no valor adicionado. O próximo relatório é o de ajustes automáticos por CNAE. Posso selecionar qualquer tipo de operação, aquilo que teve tanto de crédito ou de débito, né? Então, nesse relatório eu consigo identificar quais foram as regras, né, novamente, que mais acrescentaram, mais agregaram valor adicionado para o município, como aquelas que mais debitaram, ou seja, tiraram o meu valor adicionado conforme o CNAE, né? Na sequência temos alguns gráficos, né, no relatório do valor adicionado municipal por importação. É um gráfico mais demonstrativo, onde eu faço uma comparação entre importações. Temos aqui uma visualização gráfica, né? Pode ser tanto de barra quanto em área. E posso exportar o gráfico para o Excel também. O próximo gráfico seria do VA municipal mensal por importação. Onde nós temos aí a variação de mês a mês de acordo com a importação, tá? Podemos observar aqui, digamos, uma grande discrepância foi no mês de outubro. Então, é mais uma ferramenta de análise para o fiscal do movimento econômico. Aqui eu também posso fazer um ajuste, né, com relação ao período que eu estou comparando, tá? Se eu quero fazer do ano inteiro, se eu quero fazer de determinados meses, né, também é possível controlar esse dado no gráfico. O próximo relatório é o gráfico do VA municipal de um contribuinte. Eu posso fazer uma análise específica, né, de algum contribuinte. Então, eu posso fazer análise específica em cima do contribuinte, seleciono qual é a importação base para ser feita a análise e gera um gráfico específico dessa empresa. O gráfico dos ajustes manuais, que são aqueles ajustes oriundos das regras determinadas pelo grupo de avaliação, tá ligado? Aqui nesse caso, essa importação fictícia não foi trabalhado muito a questão dos ajustes, mas você tem uma comparação, né, dos valores que foram gerados, tanto de débito quanto de crédito. Na sequência, nós temos outros gráficos com base na atividade econômica e no VA. O primeiro deles é o percentual de participação com relação ao cálculo do valor adicionado de acordo com o VA do município, onde é trabalhado todos os níveis da atividade econômica, partindo das seções do CNAE, onde nessa importação fictícia temos aqui a indústria de transformação com 73% da participação no valor adicionado. Na sequência temos o comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas com 23%. E temos, por fim, aqui, como um pouco menor, a informação e comunicação, com 2,54%. Então, vamos fazer uma análise em cima daquilo que mais gera valor adicionado. Temos a divisão
da seção do CNAE, neste momento, onde ele divide as atividades, né, que nós previamente havíamos selecionados. Então, o grande grupo aqui, com 33% da participação, é a confecção de artigos para vestuário e acessórios. Passamos agora para a parte do grupo da divisão, onde 61%, né, praticamente, é a fabricação de artigos para malharia e tricotagem, e 38% confecção de artigos para o vestuário. E finalmente chegamos na parte do grupo do CNAE, que é onde nós temos aqui a fabricação de artigos para o vestuário. Então eu consigo navegar entre as seções de atividade econômica também. E por fim, temos um relatório da seção do CNAE por contribuinte, que esse trata somente da seção. Esse não permite a navegação entre as atividades econômicas. E por fim, nós temos um relatório de inconsistências de declaração, que são contribuintes sem declaração de atividade econômica principal. No caso, para identificar inconsistências, né, com relação à declaração por parte dos contadores. Nesse caso aqui, na importação fictícia, não tivemos nenhuma inconsistência na declaração. Tá? Então, mas o sistema te traz qual a inscrição, a razão social, o contador que fez essa declaração, o telefone e e-mail para contato desse contador. Nesse momento, nós estamos aprimorando o sistema para abertura de janela, buscar as informações dos municípios. Tá. O sistema também está sendo aprimorado para que ele comporte a importação de todos os dados do Estado. Né? Ou seja, para que seja possível se trabalhar com um dado e fazer cruzamento de todos os municípios do Estado, né? Dando assim um recurso, né? Melhorando a possibilidade de geração de recurso, questão de impugnação de declarações, agilizar o processo de fiscalização e auditoria também das empresas dentro do município. Foi entrado em contato também com relação à Secretaria da Fazenda do Estado para que seja possível a manipulação dos arquivos da EFD, que hoje é possível somente a consulta unitária dentro do SAT. Ou seja, você tem que ir empresa por empresa para fazer a consulta dos dados das notas emitidas, né? Tendo que fazer uma a uma o cruzamento com as declarações do quadro 1 e 2 da DIME. Então, tendo esse arquivo, né, um arquivo de exportação de toda a movimentação, de todas as notas, né, do município, será possível realizar um cruzamento de informações com muito mais precisão. Na verdade, para lembrar, esse sistema ele não é um sistema fechado, ele pode ser adequado à sua necessidade do seu município, sendo criado qualquer relatório, qualquer filtro diferenciado que seja necessário ao município, ele pode ser criado. Como a gente falou anteriormente, a FESC é uma fundação sem fins lucrativos e está à disposição do seu município para a gente conversar da melhor forma possível, que a gente possa atendê-lo da melhor forma possível. Certo. Obrigado a todos pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição através dos nossos contatos.